A empregada que limpava o chão do hospital em silêncio. Até que um dia o médico reconheceu o nome dela. O relógio digital preso acima da recepção marcava 1h47 da madrugada quando Valentina empurrou lentamente o carrinho de limpeza pelo corredor do terceiro andar. O hospital estava silencioso naquela hora. Apenas o som distante de aparelhos cardíacos, passos apressados ocasionais e a chuva batendo contra janelas quebravam o vazio da noite. Ela caminhava devagar, com movimentos cansados, mas precisos. O uniforme azul claro já estava um pouco gasto pelo tempo. As mangas dobradas revelavam mãos marcadas por produtos fortes de limpeza e anos de trabalho pesado. Mesmo assim, havia algo estranho nela. Valentina não parecia uma mulher comum da limpeza. Era a postura, o jeito educado de falar, a maneira delicada como tratava os pacientes, até o modo silencioso com que observava as pessoas. Alguns médicos mais antigos comentavam isso às vezes. Parece que ela veio de outra vida. Mas ninguém sabia quase nada sobre ela. Valentina trabalhava naquele hospital havia 5 anos e continuava sendo um mistério. Nunca falava da família. Nunca comentava sobre passado. Nunca saía com colegas depois do expediente. Entrava calada, saía calada. E evitava, acima de tudo, olhar diretamente nos olhos do doutor Samuel Albuquerque. Samuel era o médico mais conhecido daquele hospital particular. Alto, elegante, respeitado e extremamente frio no ambiente profissional. Pacientes confiavam nele cegamente. Enfermeiras o admiravam. Residentes tinham medo dele. Mas, fora das salas cirúrgicas, Samuel parecia um homem vazio. O casamento dele já não era feliz fazia muito tempo. A esposa, Patrícia, vivia mais preocupada com festas, status e redes sociais do que com qualquer sentimento verdadeiro. Eles ainda apareciam juntos em eventos importantes, sorrindo para fotos, mas dentro de casa quase não conversavam mais. Samuel carregava um cansaço que dinheiro nenhum conseguia esconder. Naquela noite chuvosa, ele terminava um plantão difícil quando percebeu uma movimentação estranha no corredor antigo da ala geriátrica. Um senhor idoso tentava respirar com dificuldade sozinho no quarto. A enfermagem estava ocupada em outro atendimento de emergência. Antes que qualquer médico chegasse, Valentina entrou correndo. Senhor Augusto, calma, olha para mim, respira devagar. Ela segurou o rosto do idoso com uma calma impressionante. Ajustou o travesseiro. Pegou água. Cobriu suas mãos frias com as dela. Samuel observava da porta, em silêncio. O mais estranho era que Valentina parecia saber exatamente o que fazer. Sem desespero. Sem confusão. Como alguém acostumado a cuidar de pessoas quebradas. Não me deixa sozinho, murmurou o velho homem quase chorando. Os olhos de Valentina mudaram naquele instante. Uma dor antiga apareceu ali. Ela apertou a mão dele com carinho. Eu não vou deixar. Samuel sentiu algo estranho no peito ao ouvir aquela voz. Uma sensação esquecida. Distante. Quase enterrada pelo tempo. Então Valentina levantou os olhos por um segundo. E os dois se encararam. Foi rápido, mas suficiente para fazer Samuel perder completamente o ar. Porque havia algo absurdamente familiar naquela mulher. Não era apenas o rosto, nem a voz. Era a tristeza. A mesma tristeza de alguém que ele conheceu muitos anos atrás. Valentina desviou o olhar imediatamente e saiu empurrando o carrinho pelo corredor, quase fugindo dali. Samuel permaneceu parado, confuso, tentando entender por que aquela simples funcionária da limpeza havia mexido tanto com sua memória. Minutos depois, já perto do balcão da enfermagem, uma pasta escorregou das mãos de uma recepcionista e caiu no chão. Papéis se espalharam. Samuel se abaixou automaticamente para ajudar. Foi então que viu uma ficha simples de cadastro de funcionários. Nome: Valentina Moura. Naquele instante, o sangue desapareceu do rosto dele. Os dedos travaram segurando a folha. Porque aquele nome não era desconhecido. Não podia ser. Valentina Moura havia sido a mulher que destruiu seu coração 20 anos antes. A mulher por quem ele quase abandonou tudo. A mulher que desapareceu sem deixar explicações. A mulher que ele tentou esquecer durante metade da vida. Samuel ergueu lentamente os olhos para o corredor vazio. Mas ela já havia sumido. Samuel permaneceu imóvel segurando a ficha por vários segundos. Ao redor dele, o hospital continuava funcionando normalmente. Enfermeiros passavam apressados, telefones tocavam, maçãs cruzavam os corredores,
mas dentro da cabeça dele o tempo parecia ter parado. Valentina Moura. Aquele nome atravessou 20 anos de silêncio como uma faca. Era impossível. Ou pelo menos, deveria ser. Samuel lembrava perfeitamente da última vez que viu Valentina. Ela estava parada na antiga rodoviária da cidade, usando um vestido simples branco e chorando enquanto dizia que precisava ir embora. Depois disso, desapareceu. Nenhuma carta, nenhuma ligação, nenhuma explicação. Ele procurou durante meses, até ouvir rumores cruéis. Disseram que ela havia fugido com um homem mais velho, que estava vivendo uma vida de festas, que havia trocado amor por dinheiro fácil. Samuel acreditou, ou pelo menos tentou acreditar, porque aceitar aquilo doía menos do que admitir que talvez tivesse sido abandonado sem motivo. E agora, depois de 20 anos, ela estava ali, limpando corredores de hospital durante madrugadas frias. O médico apertou a ficha nas mãos. Doutor, está tudo bem? Perguntou uma enfermeira. Samuel piscou lentamente. Essa mulher, ele mostrou o papel. Há quanto tempo trabalha aqui? A Valentina? Sim. Acho que uns 5 anos. Por quê? Samuel disfarçou rapidamente. Nada. Mas já era tarde. Seu coração estava completamente bagunçado. Naquela madrugada, ele não conseguiu voltar para casa imediatamente. Ficou sozinho dentro da sala médica, olhando a chuva escorrer pela janela. E as lembranças começaram a voltar. Valentina aos 20 anos. Rindo numa cafeteria pequena. Os cabelos soltos no vento. O jeito doce. O sonho simples. Ela dizia que queria uma casa pequena. Um jardim. Filhos correndo pelo quintal. Samuel ainda lembrava da voz dela. Não preciso de luxo, só de paz. Ele fechou os olhos com força. Por que lembrar da antiga Valentina e comparar com a mulher cansada da limpeza quase machucava fisicamente? O que aconteceu com ela? Como alguém muda tanto? Na manhã seguinte, Samuel chegou mais cedo do que o normal ao hospital. Sem admitir para si mesmo, ele queria vê-la de novo. Encontrou Valentina limpando o corredor da pediatria. Ela estava ajoelhada, esfregando uma pequena mancha no chão enquanto uma menininha internada desenhava sentada perto dela. Ficou bonito, Valentina disse olhando o desenho. É você, respondeu a criança sorrindo. Samuel observou de longe. No desenho mal feito, Valentina aparecia com asas. A menina entregou o papel para ela. Porque você é um anjo. Por um segundo, Valentina quase chorou. Ela respirou fundo e beijou a testa da criança. Samuel sentiu o peito apertar outra vez. Aquilo não combinava com a imagem da mulher egoísta que ele construiu durante anos na própria cabeça. Então Valentina percebeu sua presença. Os olhos dela congelaram imediatamente. O pano de limpeza parou em suas mãos. E pela primeira vez em anos, Samuel viu medo no rosto dela. Não vergonha. Não surpresa. Medo. Ela abaixou rapidamente a cabeça. Bom dia, doutor. A voz saiu baixa, controlada, distante. Samuel caminhou devagar até ela. Você, é Valentina Moura mesmo? O silêncio ficou pesado. A menininha olhava os dois sem entender nada. Valentina demorou alguns segundos para responder. Sim. Samuel sentiu a garganta secar. Então é verdade. Ela apertou o pano nas mãos. Eu preciso terminar aqui. Ela tentou sair empurrando o carrinho, mas Samuel segurou levemente o metal. Você desapareceu. A frase saiu mais dura do que ele queria. Valentina não levantou os olhos. Faz muito tempo, doutor. Doutor. Aquilo machucou mais do que deveria. Antes, ela o chamava de Samuel. Às vezes de Sam. Agora parecia falar com um estranho. Samuel observou o rosto cansado dela mais de perto. Havia marcas do tempo. Tristeza. Noites mal dormidas. Mas ainda era ela. Ainda era a mulher que um dia ele amou de forma desesperada. Por que você foi embora? Perguntou baixo. Valentina finalmente levantou os olhos. E naquele instante Samuel percebeu algo assustador. Ela parecia carregar culpa demais para uma única vida. Mas antes que respondesse, uma voz elegante interrompeu o corredor. Samuel? Patrícia. A esposa dele havia chegado ao hospital inesperadamente. E o jeito que ela olhou para Valentina não foi nada bom. O salto alto de Patrícia ecoou pelo corredor da pediatria enquanto ela se aproximava com expressão fechada.
Mesmo logo cedo, estava impecável, cabelo perfeitamente arrumado, roupas caras, perfume forte e aquele olhar típico de quem se sentia acima de qualquer pessoa ao redor. Ela percebeu imediatamente a tensão no rosto do marido. Depois olhou para Valentina. De cima a baixo. Sem disfarçar o desprezo. Interrompi alguma coisa? Perguntou com um sorriso pequeno e venenoso. Samuel soltou lentamente o carrinho de limpeza. Não. Nada importante. Mas Patrícia conhecia o marido bem demais. E Samuel raramente olhava para alguém daquele jeito. Principalmente para uma funcionária da limpeza. Valentina manteve os olhos baixos. Com licença. Ela tentou sair, mas Patrícia bloqueou discretamente sua passagem enquanto fingia ajeitar a bolsa no ombro. Espera. Você é nova aqui? Valentina respondeu educadamente. Trabalho aqui há alguns anos. Nossa. Sério? Nunca reparei. A frase parecia inocente. Mas o tom não era. Samuel percebeu. Valentina também. Patrícia então virou para o marido. Engraçado você conversando tão cedo com funcionária do hospital. Você mal fala comigo quando acorda. Samuel já estava irritado. Patrícia. O quê? Só achei curioso. O silêncio ficou desconfortável. Até a menininha internada percebeu que havia algo errado e se afastou devagar segurando seu desenho. Valentina aproveitou a distração. Preciso terminar o corredor. E saiu rapidamente empurrando o carrinho. Samuel observou ela desaparecer na curva do corredor sem conseguir evitar. Patrícia percebeu cada detalhe, cada segundo, cada olhar. E aquilo acendeu algo perigoso dentro dela. Mais tarde, Samuel tentou trabalhar normalmente. Tentou focar nos pacientes, nas cirurgias, nos relatórios. Mas a mente voltava para o mesmo lugar. Valentina. O jeito que ela evitava olhar para ele. O medo nos olhos dela. A tristeza absurda que parecia esmagá-la por dentro. Nada fazia sentido. Se ela realmente havia escolhido abandoná-lo, por que parecia tão destruída? Na hora do almoço, Samuel acabou passando pelo setor administrativo. Tentando parecer casual, perguntou. A Valentina Moura. Vocês têm os dados dela atualizados? A recepcionista levantou os olhos do computador. Da limpeza? Sim. Ela digitou rapidamente. Endereço simples. Mora sozinha num bairro afastado. Quase não pega atestado. Nunca falta. Samuel ficou em silêncio. Família? Não consta ninguém. Aquilo apertou algo dentro dele. Ninguém. Nem marido. Nem filhos. Nem parentes. Era como se Valentina tivesse atravessado a vida completamente sozinha. Naquela mesma noite, já perto das 11 horas, Samuel viu novamente o carrinho de limpeza passando pelos corredores escuros da ala antiga. Dessa vez, ele foi atrás. Valentina estava limpando uma janela próxima à escadaria de emergência quando percebeu a presença dele. Ela suspirou discretamente, cansada. Doutor, o senhor precisa de alguma coisa? Samuel ignorou a distância formal. Para de me chamar assim. Ela ficou imóvel. Isso não seria apropriado. Apropriado? Depois de tudo o que aconteceu, Valentina desviou o olhar para a chuva lá fora. Justamente por causa de tudo o que aconteceu. Samuel se aproximou devagar. Mais perto agora, podia enxergar detalhes que antes não notava. Havia pequenas marcas em seu braço. Olheiras profundas. Uma cicatriz discreta perto do ombro. Marcas de uma vida difícil. Muito difícil. O que aconteceu com você, Valentina? Ela sorriu sem humor. Um sorriso triste. Quase quebrado. A vida aconteceu. Samuel sentiu raiva daquela resposta. Não dela, mas do vazio daqueles 20 anos. Você sumiu sem dizer nada. Ela permaneceu em silêncio. Eu te procurei igual um louco. Nada. Você fazia ideia do que eu passei? Então Valentina finalmente ergueu os olhos. E Samuel quase se arrependeu imediatamente. Porque havia tanta dor ali. Tanta dor, que parecia impossível respirar perto dela. E você acha que eu não passei? Ela perguntou baixinho. A voz saiu tremendo. Samuel travou. Valentina respirou fundo tentando recuperar o controle. Tem coisas que é melhor deixar enterradas. Eu tenho o direito de saber. Ela balançou a cabeça lentamente. Não. Você perdeu esse direito há muitos anos. Aquilo atingiu Samuel como um soco. Eu perdi? Você desapareceu.
Valentina apertou o pano de limpeza nas mãos. E pela primeira vez, algo parecido com raiva apareceu nela. Porque eu precisei desaparecer. O corredor ficou em silêncio absoluto. Ela percebeu que tinha levantado a voz e fechou os olhos rapidamente. Como alguém arrependido de perder o controle. Samuel observava sem entender. Porque aquela não parecia a reação de alguém culpado. Parecia a reação de alguém ferido. Muito ferido. Então, de repente, uma voz masculina surgiu atrás deles. Valentina, você tá bem? Era Mauro. Um dos maqueiros do hospital. Homem simples, 40 e poucos anos, conhecido por ajudar todo mundo. Mas o detalhe que Samuel não gostou nem um pouco foi o jeito protetor com que Mauro olhou para ela. Valentina imediatamente se afastou. Estou sim. Mauro encarou Samuel rapidamente. O clima ficou estranho na mesma hora. E Samuel sentiu algo inesperado subir pelo peito. Ciúme. Ridículo. Sem sentido. Mas real. Mauro então colocou a mão no ombro de Valentina. Você esqueceu o remédio de novo, né? Samuel franziu a testa. Remédio? Valentina ficou claramente nervosa. Mauro. Mas ele já tinha falado demais. Ela passa mal às vezes no turno da noite. Valentina fechou os olhos discretamente. Samuel sentiu o estômago afundar. Que remédio? Você está doente? Valentina puxou o braço devagar. Isso não importa. E saiu rapidamente pelo corredor antes que ele pudesse impedir. Samuel ficou parado, olhando ela ir embora outra vez. Só que agora havia algo novo queimando dentro dele. Não era apenas saudade. Era a sensação assustadora de que nunca conheceu a verdade sobre a mulher que amou. Naquela noite, Samuel não conseguiu dormir. O apartamento luxuoso parecia silencioso demais. Frio demais. Patrícia já dormia no quarto, cercada pelo brilho fraco da televisão ligada, enquanto Samuel permanecia sozinho na varanda segurando um copo de uísque que nem tinha vontade de beber. A chuva continuava caindo sobre a cidade. E, pela primeira vez em muitos anos, o passado voltou inteiro. Sem anestesia. Ele lembrava perfeitamente de quando conheceu Valentina. Ela trabalhava numa pequena livraria perto da faculdade de medicina. Sempre usava vestido simples, cabelos presos de qualquer jeito e aquele sorriso calmo que fazia o mundo parecer menos pesado. Samuel vinha de família rica. Ela vinha de uma vida humilde. Mas nunca pareceu importar. Valentina fazia Samuel rir numa época em que ele ainda sabia rir. Ela sentava no chão da livraria organizando livros enquanto falava sobre sonhos simples. Eu queria envelhecer numa casa pequena, ouvir chuva, plantar flores. Samuel costumava brincar. Você sonha pequeno demais. E ela respondia. Não existe sonho pequeno quando ele traz paz. Ele fechou os olhos na varanda. Porque lembrar da antiga Valentina e comparar com a mulher cansada do hospital era quase insuportável. O que destruiu ela daquele jeito? Na manhã seguinte, Samuel voltou ao hospital mais cedo outra vez. Sem admitir para si mesmo, estava procurando por ela. Mas Valentina não apareceu no início do plantão. Nem no corredor da pediatria. Nem na ala antiga. Nem no refeitório. Samuel começou a sentir uma inquietação estranha. Até que encontrou Mauro empurrando uma maca perto do elevador. A Valentina veio hoje? Mauro ficou em silêncio por um segundo antes de responder. Veio. Mas não tá muito bem. Samuel imediatamente sentiu o peito apertar. O que ela tem? Mauro hesitou. Claramente não queria falar. Ela não gosta que comentem da vida dela. Eu só quero ajudar. Mauro soltou um sorriso pequeno. Triste. Acho que o senhor chegou uns 20 anos atrasado para isso, doutor. A frase atingiu Samuel em cheio. Antes que pudesse responder, Mauro saiu empurrando a maca pelo corredor. Horas depois, Samuel finalmente encontrou Valentina numa pequena sala de armazenamento perto da lavanderia. Ela estava sentada sozinha numa cadeira de plástico. Pálida. Com uma das mãos pressionada discretamente contra o abdômen. Ao ouvir a porta abrir, levantou rapidamente. Desculpa. Eu já vou voltar pro trabalho. Samuel fechou a porta atrás de si. Você não tá bem. Estou sim. Para de mentir para mim. Valentina abaixou os olhos. O silêncio dela dizia mais do que qualquer resposta. Samuel se aproximou devagar. Agora conseguia enxergar detalhes impossíveis de ignorar. Os dedos tremendo. A respiração curta. O rosto abatido. Que remédios você toma?
Ela sorriu de leve. Você continua mandão. Por um instante rápido, foi como voltar 20 anos no tempo. Samuel quase sorriu também. Mas a expressão dela desapareceu rápido demais. Isso não importa mais. Importa para mim. Valentina ergueu os olhos lentamente. E aquela frase claramente mexeu com ela. Muito mais do que deveria. Ela desviou o rosto rapidamente. Não deveria. Samuel sentiu algo quebrar dentro dele naquele instante. Porque havia sinceridade ali. Dor verdadeira. Não manipulação. Então ele perguntou baixo. Você chegou a me amar de verdade? Valentina fechou os olhos. E demorou tanto para responder, que Samuel quase se arrependeu da pergunta. Quando ela finalmente falou, a voz saiu fraca. Você foi a única coisa boa que aconteceu na minha vida inteira. Samuel perdeu completamente o ar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu de repente. Patrícia. Ela olhou os dois dentro daquela sala pequena e imediatamente entendeu que havia algo muito errado acontecendo. Os olhos dela pousaram primeiro em Samuel, depois em Valentina, depois na distância curta entre os dois. O clima ficou pesado na mesma hora. Patrícia cruzou os braços lentamente. Então é por isso que você anda estranho. Samuel respirou fundo. Não começa. Mas Patrícia já estava olhando diretamente para Valentina agora, com aquele sorriso elegante e cruel. Engraçado. Eu nunca imaginei que meu marido teria interesse justamente na faxineira do hospital. Valentina ficou imóvel. Samuel endureceu a voz. Chega, Patrícia. Mas ela ignorou. O que foi? Falei alguma mentira? Valentina apertou as mãos discretamente tentando manter a calma. Ela claramente estava acostumada a humilhações. E isso irritou Samuel ainda mais. Patrícia então caminhou lentamente pela sala, olhando Valentina de cima a baixo. Você tem cara daquelas mulheres que gostam de homem rico problemático. Samuel deu um passo à frente. Já basta. Mas Patrícia continuou. Aposto que pesquisou minha vida inteira antes de reaparecer aqui. Valentina finalmente levantou os olhos. E havia algo diferente neles agora. Cansaço. Um cansaço tão profundo, que parecia mais velho que o próprio tempo. Ela respondeu baixo. A senhora acha mesmo que eu teria escolhido essa vida? Aquilo desmontou completamente o clima por um segundo. Até Patrícia perdeu a resposta. Porque não havia revolta na voz dela. Só tristeza. Pura tristeza. Valentina então pegou o carrinho de limpeza devagar. Me desculpem. E saiu da sala. Samuel observou ela ir embora mais uma vez. Mas agora havia algo insuportável dentro dele. A sensação crescente de que Valentina não destruiu a própria vida porque quis. Alguém destruiu por ela. Depois da discussão, o clima dentro do hospital mudou completamente. Patrícia não fazia escândalo na frente dos outros. Era inteligente demais para isso. Mas começou uma guerra silenciosa. Pequenas humilhações. Pequenos comentários. Pequenos venenos. E Valentina suportava tudo calada. Naquela semana, Patrícia apareceu 3 vezes no hospital sem motivo aparente. Sempre bem vestida, elegante, observando. Observando Samuel. Observando Valentina. Como alguém tentando confirmar uma suspeita perigosa. Numa tarde chuvosa, Valentina limpava a recepção da ala cirúrgica quando ouviu 2 recepcionistas cochichando perto do balcão. Então era ela? Dizem que o doutor conhecia ela antigamente. Nossa, mas olha o estado da mulher. Valentina continuou passando o pano sem levantar a cabeça. Como se não estivesse ouvindo. Mas cada palavra entrava como faca. Ela já conhecia aquele tipo de olhar. Aquele julgamento silencioso. Aquela mistura de pena e desprezo. Passou metade da vida sendo observada assim. Mais tarde, Samuel encontrou Irene organizando medicamentos no posto de enfermagem. Irene era uma das enfermeiras mais antigas do hospital. Mulher séria, observadora, daquelas que enxergavam mais do que falavam. Ela percebeu imediatamente que Samuel estava perturbado. Você tá parecendo um homem assombrado. Samuel soltou um riso sem humor. Talvez eu esteja. Irene hesitou alguns segundos antes de dizer. A Valentina sofreu muito. Samuel levantou os olhos rapidamente. Você sabe alguma coisa? Irene ficou em silêncio. Depois suspirou. Sei o suficiente para dizer que você não conhece nem metade da história. Samuel sentiu o coração acelerar. Então me conta.
Não posso. Irene. Ela interrompeu. A própria Valentina deveria contar. Se conseguir. Aquilo preocupou Samuel ainda mais. Porque havia algo pesado demais escondido ali. Muito pesado. Naquela mesma noite, Samuel passou pela ala antiga e encontrou uma cena que o fez parar imediatamente. Valentina estava sentada no chão ao lado do quarto de um paciente idoso. O senhor dormia tranquilo na cama. E ela segurava a mão dele enquanto cantarolava baixinho uma música antiga. Samuel observou em silêncio. Aquela mulher parecia quebrada por dentro, mas ainda cuidava dos outros como se fosse a última coisa boa que restava nela. Então o velho acordou devagar. Olhou para Valentina e sorriu fraco. Você voltou. Ela ajeitou a coberta dele com carinho. Prometi que voltaria. O homem segurou a mão dela com dificuldade. Você merece ser feliz, menina. Aquilo fez os olhos dela brilharem de lágrimas imediatamente. Mas ela sorriu mesmo assim. Um sorriso triste. Quase acostumado à dor. Samuel sentiu algo esmagar seu peito naquele instante. Porque ninguém fingia tristeza daquele jeito. Ninguém sustentava a solidão por tantos anos apenas por teatro. Ela realmente estava destruída. Mais tarde, já perto do fim do turno, Samuel encontrou Valentina sozinha no estacionamento dos funcionários. Ela estava parada perto do ponto de ônibus, segurando uma bolsa velha contra o peito. Chovia fraco. Samuel se aproximou devagar. Você vai embora de ônibus essa hora? Ela deu um pequeno sorriso cansado. Nem todo mundo vai para a cobertura de luxo no fim do plantão. Ele ignorou a ironia leve. Deixa eu te levar. Não. Valentina. Samuel, por favor. Foi a primeira vez que ela chamou o nome dele novamente. E aquilo bagunçou completamente o coração dele. Ela percebeu o efeito imediato e desviou os olhos. Isso já está ficando difícil demais. Samuel deu mais um passo. Difícil por quê? Valentina respirou fundo. A chuva começava a molhar lentamente o cabelo preso dela. Porque eu passei 20 anos tentando matar uma parte da minha vida. Samuel ficou imóvel. E agora você apareceu de novo. O silêncio entre os dois ficou pesado. Então Samuel perguntou baixo. Você ainda me ama? Valentina fechou os olhos imediatamente. Como se aquela pergunta doesse fisicamente. Demorou vários segundos para responder. Quando falou, a voz saiu quebrada. Algumas coisas não morrem. Mesmo quando deveriam. Samuel sentiu o peito disparar. Mas antes que pudesse se aproximar mais, Valentina começou a passar mal. Ela segurou o poste ao lado rapidamente. A respiração falhou. O rosto perdeu cor. Samuel correu até ela na mesma hora. Valentina. Ela tentou disfarçar. Eu tô bem. Mas as pernas dela cederam. Samuel a segurou antes que caísse no chão molhado. E foi nesse momento que algo caiu da bolsa dela. Um pequeno frasco de remédios se espalhou pelo asfalto. Samuel pegou rapidamente. Leu o rótulo. E sentiu o mundo parar. Porque aqueles não eram remédios simples. Eram medicamentos usados por pacientes com doença grave. Muito grave. Samuel ergueu os olhos lentamente para ela. Valentina. Ela começou a chorar pela primeira vez. Não um choro bonito. Nem delicado. Era o choro cansado de alguém que lutou sozinho por tempo demais. Então, quase sussurrando, ela disse: Eu não queria que você descobrisse assim. A chuva continuava caindo sobre o estacionamento vazio enquanto Samuel segurava o frasco de remédios nas mãos. Seu coração batia tão forte que chegava a doer. Valentina permanecia apoiada contra ele, tentando recuperar a respiração, claramente envergonhada por ter desabado daquele jeito. Samuel olhou novamente para o nome do medicamento. Não havia dúvida. Aquilo explicava o cansaço constante, as dores, os desmaios, a aparência abatida. Mas também trazia uma pergunta pior. Há quanto tempo ela estava enfrentando aquilo sozinha? Desde quando? Ele perguntou baixo. Valentina enxugou o rosto rapidamente. Como alguém acostumado a esconder sofrimento antes que os outros percebessem. Não importa. Samuel perdeu a paciência. Para de dizer que não importa. Ela se assustou levemente. Ele respirou fundo tentando se controlar. Então falou mais baixo. Você tá doente. E ninguém me contou nada? Valentina soltou uma risada triste. Você não faz parte da minha vida há muito tempo, Samuel. Aquilo machucou mais do que deveria.
Samuel passou a mão no rosto molhado de chuva. Qual é o diagnóstico? Ela ficou em silêncio. Valentina. Ela demorou alguns segundos antes de responder. Lúpus. Samuel fechou os olhos devagar. Agora tudo fazia sentido. As dores. O cansaço. Os remédios. As crises. Ela devia estar sofrendo havia anos. E trabalhando em turnos pesados mesmo assim. Você está fazendo o tratamento direito? Valentina desviou o olhar. A resposta veio no silêncio. Samuel já imaginava. Meu Deus! Ela respirou fundo. Tem gente que não pode escolher descansar. Samuel sentiu culpa subir como veneno dentro dele. Porque enquanto ele construía carreira, riqueza e status, ela estava sobrevivendo. Literalmente sobrevivendo. Ele insistiu em levá-la para casa. Dessa vez, Valentina não teve forças para discutir. O carro seguiu silencioso pelas ruas molhadas da cidade. Samuel observava discretamente o reflexo dela na janela. O rosto cansado. As mãos frias. O olhar perdido. Parecia alguém que passou tanto tempo lutando, que esqueceu como viver normalmente. Quando chegaram ao bairro onde ela morava, Samuel sentiu outro aperto no peito. Era uma região simples. Antiga. Esquecida pela cidade. Valentina parecia desconfortável. Você pode me deixar aqui. Eu vou até sua porta. Não precisa. Eu quero. Ela percebeu que seria inútil discutir. Subiram em silêncio uma escada estreita até um pequeno apartamento no segundo andar. Quando Valentina abriu a porta, Samuel ficou imóvel por alguns segundos. O lugar era extremamente simples. Pequeno. Poucos móveis. Tudo antigo. Mas limpo. Muito limpo. E estranhamente triste. Havia silêncio demais ali. Solidão demais. Samuel entrou devagar observando os detalhes. Uma pequena mesa. Uma estante velha. Alguns livros gastos. Então seus olhos pararam numa fotografia antiga em cima da cômoda. Ele se aproximou lentamente. E sentiu o chão desaparecer. Porque na foto estavam ele e Valentina. Jovens. Abraçados. Sorrindo. A fotografia que ele achava que ela tivesse destruído. Samuel virou lentamente para ela. Você guardou isso esse tempo todo? Valentina permaneceu parada perto da porta. Os olhos cheios de vergonha. Eu tentei jogar fora muitas vezes. A voz falhou. Mas era a única época da minha vida em que eu me reconhecia. Aquilo atingiu Samuel violentamente. Ele olhou ao redor do apartamento outra vez. E percebeu outra coisa. Não havia fotos de ninguém além dele. Nenhum marido. Nenhum filho. Nenhuma família. Só solidão. Então Samuel notou uma caixa antiga parcialmente escondida embaixo da estante. Sem pensar muito, puxou levemente. Valentina ficou pálida imediatamente. Não. Mas já era tarde. Dentro da caixa havia dezenas de cartas antigas. Todas amarradas cuidadosamente com uma fita envelhecida. Samuel pegou uma delas. Reconheceu a própria letra na hora. Seu coração travou. Eram as cartas que ele escreveu para ela 20 anos atrás. Todas guardadas. Todas abertas. Dobráveis de tanto serem lidas. Samuel sentiu os olhos queimarem. Você leu todas? Valentina abraçou os próprios braços, tentando se proteger emocionalmente. Eram a única coisa que me fazia sentir viva às vezes. Samuel respirou fundo, completamente destruído por dentro. Então encontrou outra coisa dentro da caixa. Uma carta diferente. Mais antiga. Nunca aberta. No envelope estava escrito o nome dele. A letra era dela. Samuel levantou os olhos devagar. O que é isso? Valentina começou a chorar imediatamente. E aquilo bastou para ele entender que aquela carta escondia algo terrível. Valentina, o que tem aqui? Ela balançou a cabeça desesperadamente. Não lê. Mas Samuel já estava abrindo o envelope com as mãos tremendo. E as primeiras linhas fizeram o sangue desaparecer do rosto dele. Samuel, quando você ler isso, eu provavelmente já terei ido embora. E talvez me odeie pelo resto da vida. As mãos de Samuel tremiam tanto que a carta quase escapou de seus dedos. O pequeno apartamento estava silencioso. Silencioso demais. Só existiam 3 sons ali. A chuva batendo contra as janelas. O velho relógio da cozinha marcando segundos lentamente. E o choro abafado de Valentina perto da porta.
Samuel releu a última linha mais uma vez. Nosso filho viveu apenas 4 dias. 4 dias. Seu coração falhou. Ele teve um filho. Um filho que nunca conheceu. Nunca segurou no colo. Nunca ouviu chorar. Nunca pôde salvar. A garganta travou imediatamente. Samuel levou a mão ao rosto tentando respirar, mas sentia como se algo pesado esmagasse seu peito por dentro. 20 anos. 20 anos odiando a mulher errada. 20 anos acreditando numa mentira criada pelo próprio pai. 20 anos enquanto Valentina carregava aquilo completamente sozinha. Ele ergueu lentamente os olhos até ela. Valentina permanecia imóvel perto da porta. Como alguém esperando julgamento. Como alguém acostumado a ser abandonado. Os olhos vermelhos. O corpo cansado. As mãos tremendo discretamente. Ela parecia menor agora. Frágil. Samuel demorou vários segundos até conseguir falar. Quando conseguiu, a voz saiu destruída. Qual era o nome dele? Valentina fechou os olhos imediatamente. E aquilo bastou para Samuel entender que ela pensava naquele nome todos os dias da vida dela. Ela tentou responder, mas o choro interrompeu. Precisou respirar fundo 2 vezes antes de conseguir. Davi. Samuel sentiu as lágrimas escorrerem imediatamente. Davi. Seu filho tinha um nome. Teve uma existência. Teve uma vida curta. Mas existiu. E ele não estava lá. A cabeça de Samuel começou a girar com imagens que nunca viveu. Valentina grávida sozinha. Num hospital público. Assustada. Sem dinheiro. Sem família. Sem ninguém segurando sua mão. E depois? Enterrando um bebê sozinha. Aquilo destruiu alguma coisa dentro dele. O médico renomado. Respeitado. Frio. Controlado. Nada disso existia mais agora. Restava apenas um homem quebrado. Samuel abaixou lentamente a carta. Por que você não voltou para mim? Valentina começou a chorar mais forte. Porque eu já estava destruída. A voz saiu tão baixa que quase desapareceu. Samuel sentiu o coração apertar violentamente. Ela continuou. Depois que ele morreu, eu perdi completamente o rumo. Ela abraçou os próprios braços tentando conter o tremor do corpo. Mas já não conseguia esconder nada. Nem dor. Nem vergonha. Nem cansaço. Eu não conseguia dormir. Não conseguia pensar. Não conseguia sentir mais nada. Samuel ficou imóvel ouvindo. E quanto mais ela falava, mais ele percebia que nunca soube a verdade sobre aquela mulher. Nunca. Eu comecei a fugir de tudo, ela confessou entre lágrimas. Da cidade, das lembranças, de mim mesma. Ela respirou fundo tentando continuar. Conheci pessoas ruins. Muito ruins. Samuel apertou a mandíbula imediatamente. O olhar dele escureceu. Valentina percebeu. Não olha assim para mim. Assim como? Ela baixou a cabeça. Como se eu fosse uma vítima. Samuel sentiu algo partir dentro do peito naquele instante. Porque ela realmente acreditava que merecia tudo aquilo. Valentina caminhou devagar até a janela. A chuva escorria pelo vidro atrás dela. Às vezes eu bebia só para conseguir dormir. Às vezes eu passava dias sem comer. Teve noites em que eu não queria mais continuar viva. Samuel fechou os olhos rapidamente. Aquilo estava ficando insuportável de ouvir. Para! Mas ela continuou. Como alguém cansado demais para esconder a verdade pela última vez. Eu tive medo de você me encontrar daquele jeito. Medo de você sentir vergonha de mim. Samuel levantou os olhos imediatamente. Vergonha? Ela começou a chorar outra vez. Eu não era mais aquela garota da livraria, Samuel. Ele observou o rosto dela iluminado pela luz fraca do apartamento. E ainda conseguia enxergar a garota da livraria ali. Mesmo depois de tudo. Mesmo cansada. Mesmo doente. Mesmo quebrada. Ainda era ela. Então Valentina falou algo que quase destruiu Samuel por completo. A única coisa boa que sobrou da minha vida eram as suas cartas. O silêncio caiu pesado dentro do apartamento. Samuel respirou fundo tentando segurar as lágrimas. Mas não conseguiu. Porque agora tudo fazia sentido. As cartas guardadas. A foto escondida. O jeito que ela evitava olhar para ele. A tristeza constante. Ela nunca deixou de amá-lo. Nunca. Samuel caminhou lentamente até ela. Valentina instintivamente tentou se afastar.
como alguém acostumado a esperar rejeição quando finalmente contava a verdade. Mas Samuel segurou delicadamente o rosto dela. E pela primeira vez em muitos anos, Valentina sentiu alguém tocá-la com amor. Não com desejo. Não com pena. Não com interesse. Amor. Ela fechou os olhos imediatamente. O corpo inteiro começou a tremer. Samuel encostou a testa na dela. Também chorando. Você não devia ter passado por isso sozinha. Valentina tentou responder, mas desabou antes. O choro preso durante 20 anos finalmente saiu inteiro. Ela se agarrou na camisa dele como alguém que estava cansada demais de ser forte. E Samuel simplesmente a abraçou. Forte. Muito forte. Como se estivesse tentando proteger todas as versões dela ao mesmo tempo. A garota apaixonada. A mãe que perdeu o filho. A mulher perdida. A funcionária invisível do hospital. Ele abraçou tudo. E Valentina chorou contra o peito dele como alguém que finalmente encontrou um lugar seguro depois de décadas fugindo da própria dor. Naquela noite, Samuel não conseguiu ir embora. Valentina acabou dormindo no sofá depois de chorar até não ter mais forças. Ainda segurando uma das cartas antigas contra o peito. Samuel ficou sentado sozinho na pequena sala escura. E começou a observar o apartamento em silêncio. Cada detalhe machucava. Os remédios organizados cuidadosamente na mesa. As contas atrasadas escondidas embaixo de uma revista. As roupas simples costuradas à mão. As infiltrações antigas no teto. A geladeira quase vazia. Ela estava sobrevivendo no limite havia muito tempo. Sozinha. Sem reclamar. Sem pedir ajuda. Sem ninguém. Então Samuel percebeu uma pequena caixa de madeira perto da estante. Ele abriu devagar. E sentiu o coração parar outra vez. Dentro estavam guardados pequenos pedaços da vida deles. Ingressos antigos de cinema. Uma pulseira barata que ele deu para ela aos 20 anos. Fotografias envelhecidas. Bilhetes escritos à mão. Tudo cuidadosamente protegido. Como um pequeno túmulo de memórias. Samuel pegou uma foto antiga. Os dois estavam sorrindo sentados numa praça. Jovens. Leves. Apaixonados. Valentina parecia feliz de verdade naquela foto. Talvez pela última vez. Então ele viu algo no fundo da caixa. Uma pequena meinha azul de bebê. Samuel congelou. As mãos começaram a tremer novamente. Ele pegou a pequena peça devagar. Valentina guardou aquilo durante 20 anos. 20 anos. Samuel levou a meinha até o peito e finalmente desabou. Sentou no chão escuro daquele apartamento simples. E chorou em silêncio como nunca chorou na vida. Porque agora entendia a verdade mais cruel de todas. Valentina nunca deixou de amá-lo. Ela apenas passou 20 anos acreditando que não merecia mais ser amada de volta. Na manhã seguinte, Valentina acordou assustada ao perceber que Samuel ainda estava ali. Ele dormia sentado na poltrona pequena da sala, com a cabeça apoiada na parede e uma das cartas antigas ainda nas mãos. Por alguns segundos, ela apenas observou em silêncio. Ninguém nunca tinha ficado. As pessoas sempre iam embora. Sempre. Valentina se levantou devagar para não acordá-lo, mas Samuel abriu os olhos quase imediatamente. E sorriu de leve ao vê-la. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Aquilo bagunçou completamente o coração dela. Você devia ter ido para casa, ela disse baixo. Samuel levantou devagar. Acho que passei tempo demais indo embora de você. Valentina abaixou os olhos imediatamente. Porque ouvir aquilo doía, mas de um jeito bonito. Nos dias seguintes, Samuel começou a aparecer mais no pequeno apartamento. Levava comida, remédios. Acompanhava as consultas dela escondido do hospital. E, aos poucos, o lugar silencioso começou a parecer menos triste. Valentina estranhava aquilo. Estranhava ter alguém perguntando se ela comeu. Alguém preocupado se ela tomou os remédios. Alguém esperando ela dormir no sofá sem ir embora no meio da noite. Era quase assustador receber carinho depois de tanto tempo. Patrícia tentou lutar pelo casamento no início. Mas já era tarde. Samuel finalmente enxergava a própria vida com clareza. O luxo. As aparências. Os eventos perfeitos. Nada daquilo tinha aquecido o coração dele como um simples café dividido com Valentina numa cozinha pequena. Então o casamento terminou silenciosamente. Sem escândalos. Sem amor. Porque, no fundo, já estava acabado fazia anos. Algumas semanas depois,
Valentina decidiu pedir demissão do hospital. Ela tinha medo dos comentários, dos olhares, do passado vindo à tona. Mas quando entregou a carta de desligamento, Samuel apareceu atrás dela no corredor. Você tá fugindo de novo? Ela sorriu triste. Talvez eu seja boa nisso. Samuel se aproximou devagar. Então dessa vez eu vou com você. Os olhos dela encheram de lágrimas na mesma hora. Samuel. Ele segurou as mãos dela com cuidado. Eu perdi 20 anos da minha vida. Não quero perder mais nenhum dia. Valentina começou a chorar baixinho. Mas dessa vez não era dor. Era aquela sensação estranha de finalmente poder descansar. Meses depois, numa tarde fria, alguns funcionários do hospital estranharam uma cena incomum numa cafeteria simples perto dali. O doutor Samuel Albuquerque, conhecido pela frieza, estava sentado sorrindo discretamente enquanto uma mulher ria baixinho na frente dele. Valentina. Sem uniforme. Sem esconder o rosto. Sem fugir. A chuva caía do lado de fora enquanto os dois dividiam café e pão de queijo numa mesa simples perto da janela. Nenhum dos dois parecia perfeito. Os dois carregavam cicatrizes, perdas, anos roubados pela vida. Mas pela primeira vez, eles pareciam em paz. E talvez o amor verdadeiro fosse exatamente isso. Encontrar alguém que ainda segurasse sua mão, mesmo depois de conhecer todas as partes quebradas da sua história. Se quiser acompanhar mais histórias emocionantes como essa, curta e se inscreva no canal.